Eu acho o seguinte, Silvio, ele quis ser enfático, né? Quis dar gravidade àquilo que ele estava dizendo e, portanto, de alguma maneira, dar mais consequência à possibilidade de a reforma ser pequena. Acho que ele não deveria ter fixado um piso a partir do qual ele fica ministro, porque isso é muito ruim. A gente não sabe, com tudo que a Previdência ainda tem de passar, a saber, comissão especial da Câmara, plenário da Câmara, 2 votações, comissão de Constituição e Justiça do Senado, plenário do Senado, 2 votações e, quiçá, voltar para a Câmara, qual vai ser o saldo final de economia? Não dá para saber, porque qualquer variável que mude em tempo de aposentadoria, em questões que ficam de dentro e de fora, se BPC dentro ou fora, se aposentadoria rural dentro ou fora, que regra de transição, esse cálculo muda astronomicamente. Então, acho que o ministro erra ao estipular esse piso e ele dá margem a algo que já está acontecendo hoje, que parlamentares se dizerem coagidos, se dizerem pressionados pelo ministro, dizerem que ele faz chantagem com o parlamento ao ameaçar pegar suas coisas e ir para casa. O presidente Jair Bolsonaro demonstrou um certo desconforto também com as declarações do auxiliar. Lhe deu razão, é claro, não poderia ser diferente, dizendo que ele tem razão quando diz que reforminha não pode, que será um caos se isso acontecer, mas também deixou ali um subtexto, né? Deixou um subtexto que diz o seguinte: amigo, você pode ser meu posto Ipiranga, mas ninguém é insubstituível como ministro. Porque quando que ele diz isso? Quando ele diz o seguinte: Paulo Guedes está no direito dele. Ninguém é obrigado a ficar como ministro meu. É a declaração de hoje do presidente. Então ele está querendo dizer que concorda com o auxiliar, mas que também não se sentiu confortável que ele faça esse prognóstico neste momento em que o governo tem baixa avaliação, enfrenta manifestações de rua já por conta da educação, tem uma greve geral marcada mais à frente, a economia patina, a arrecadação cai. Então, o cara que é a âncora de estabilidade do governo dá uma declaração de que para ele tanto faz estar ministro ou não, causa insegurança num mercado que já está muito inseguro, dadas as patinadas do governo. Essa reação no Congresso, que já está com a faca no dente para cima do governo, e deixa o próprio presidente meio numa situação desconfortável às vésperas de uma manifestação que deveria e deverá ser em seu apoio. Então não era o momento, que eu acho que ninguém esperava uma declaração dessa do Paulo Guedes, mesmo porque, de novo, né, não tem uma grande ameaça rondando a reforma da Previdência. Ela está caminhando, ela está andando. Os próprios congressistas, mesmo aqueles que não são da base aliada, admitem a possibilidade de votá-la. Então eu não sei se essa é a melhor técnica de persuasão. Eu acho que o ministro agiu mais como um trader aí, ele, né, eu quero fazer o negócio, se o negócio não sair eu mudo a minha posição. Mas a posição de um ministro de Estado diante de circunstâncias assim tão delicadas como são essas do governo Jair Bolsonaro, ela é um pouco diferente. A Vera Magalhães tem um complemento. E eu vou lançar um outro complemento, que é da fábula, né? Aquela fábula do Pedro e o Lobo, de tanto gritar, olha o lobo, olha o lobo. Quando o lobo de fato veio, o Pedro ficou ali a ver navios, ninguém acreditou nele. Se o ministro, sem ameaça real, sem nenhuma coisa concreta, fica toda hora dizendo, olha pessoal, posso pegar meu boné, olha pessoal, posso ir embora, olha pessoal, se não for do jeito que eu quero, eu vou embora. Quando ele de fato tiver razões, e se tiver para deixar o posto, e isso terá um impacto seríssimo, não nos enganemos com isso. Hoje em dia, o Paulo Guedes é a âncora de estabilidade de um governo altamente instável, de um governo que tem um núcleo ideológico brigando com um núcleo militar, tem um outro núcleo do Sérgio Moro sendo desafiado diuturnamente pelo Congresso. O núcleo dele, Paulo Guedes, é aquele que hoje está mais blindado dessas brigas todas. Ainda não há, no interior de um governo assim balcanizado, quem invista contra a cidadela do Paulo Guedes. É aquela que todos entendem ser a âncora de estabilidade do governo. Se ele próprio
a partir de lá, do seu posto de âncora do governo, começa a gritar que os dragões estão vindo, que o lobo está vindo e tal, ele se torna vulnerável, ele joga contra a própria posição. Eu sei que essas coisas são difíceis, muitas vezes parecem maquinações da nossa cabeça e tal, e para quem não é muito versado nas artes da política, como é o caso do ministro, que é um novato nessas questões públicas, pode parecer muita maquinação, mas é quem já viu muita crise acontecer, muita crise no Ministério da Fazenda. Quem que não passou por instabilidades desse tipo? Quem era uma espécie de uma pedra ali e do qual nunca se ouviu uma declaração, apesar das várias investidas que sofreu? Pedro Malan. Você nunca ouviu o Pedro Malan? E olha que todo dia tinha alguém investindo contra a posição do Pedro Malan, querendo desestabilizá-lo. José Serra, Clóvis Carvalho, Sérgio Mota. A lista foi imensa de quem tentou derrubar o Malan. Nunca se ouviu o Malan falar, posso sair? Eu tô cansado. Foi o mais longevo ministro da Fazenda, fez o Plano Real e até hoje é considerado um dos melhores ministros da Fazenda. Essas coisas não são à toa. Ser ministro da Fazenda, da Economia agora, num país como o Brasil, em crise permanente, com crise fiscal permanente, requer resiliência, requer uma boa dose de estoicismo. Eu tenho certeza que o ministro Guedes tem essas características. Ele já passou, é alguém muito experimentado na vida privada, é alguém muito sabedor do problema do Brasil. Ele tem feito diagnósticos muito precisos, muito acurados e muito sofisticados sobre a natureza do nosso problema. Mas acenar toda hora com essa coisa de que o lobo está vindo pode ser ruim para ele.